Já voltamos, Futebol Esporte Show, estou aqui em Iperó, CT do Real Soccer, aqui treina o time do Sub-20, ao meu lado Leandro Castan, que hoje é técnico da categoria, está nos recebendo aqui um programa especial em Iperó, essa cidade maravilhosa. Castan, vamos falar de carreira agora, hein? Lá atrás você sai do Grêmio Barueri, que era pujante, jogava Série A, revelou tantos bons jogadores, e vai para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Como que foi cair nesse time tão grande, de massa, com pressão? Como que foi aquele ano mágico de 2010, não para o clube, mas para a sua vida, essa mudança tão drástica que teve? Foi uma surpresa muito grande. Como você mesmo falou, tinha feito uma temporada no Barueri, né? 2008, 2009, a gente sobe da Série B e faz uma belíssima campanha na Série A. E eu estava quase certo para ir para o Grêmio em 2010. Praticamente acertado a documentação, assim, eu estava para viajar para Porto Alegre, e aí o Mário Gobi, que era diretor do Corinthians, ele entra em contato com o meu pai, e aí a gente marca uma reunião e assim, a gente acerta na hora. O treinador do Grêmio era o Silas, até na época ficou um pouco chateado comigo, mas não tinha como rejeitar o Corinthians, vendo o Corinthians estava sendo montado, como você mesmo falou, Ronaldo, Roberto Carlos, enfim, Edu Gaspar, um baita time. E quando eu chego ali com 23 anos de idade, um moleque no meio daqueles caras, o primeiro ano foi de muito aprendizado, e eu entrava às vezes de lateral esquerdo no lugar do Roberto, então assim, era uma pressão gigantesca, mas eu digo que foi uma escola muito grande para minha carreira aquele ano. Como que foi daí? Porque 2010 não é um ano bom para o Corinthians, é uma transição, porque o Mano Menezes vai para a seleção brasileira depois da Copa da África do Sul no meio do ano, que sai o Dunga, e aí chega o Tite e você pega, antes de falar da glória Libertadores, o fracasso do Tolima, Ronaldo se aposentando, aquela pressão toda, Gaviões da Fiel. Então assim, você viveu o céu e o inferno ali, né? Esse período foi muito difícil, porque 2010 montou um baita elenco, o ano do centenário do clube, e o clube não conquistou nenhum título. E aí quando vem para 2011, a gente acaba ficando em terceiro lugar. Naquela época, para jogar Libertadores, eram os dois primeiros só. A gente fica em terceiro lugar e joga pré-Libertadores. E aí acabamos acontecendo aquele desastre lá na Colômbia contra o Tolima. E eu falo que o André Sanches foi muito responsável por esse sucesso que aconteceu logo depois, porque ele segura o Tite, ele mantém o Tite no cargo. Logo depois a gente pega o Palmeiras, voltando da Colômbia, a gente vence o Palmeiras, e aí depois o resto virou história, porque a gente começa o Brasileiro, 10 jogos invicto, bate campeão brasileiro, depois começa a Libertadores e tudo o que aconteceu. Mas eu te falo que 2010 para 2011 foi um ano de afirmação minha no elenco, porque o capitão do time era o William, que jogava na minha posição, e quando ele fala que iria se aposentar, aí eu falei, agora quem será que os caras vão trazer, né? Porque a gente estamos falando de Corinthians, aí o Tite chega pra mim, ele fala assim pra mim, Castan, vou te dar o Paulistão. Se você for bem no Paulista, eu não trago ninguém. E aí eu sabia que era a chance da minha vida, a gente acabou sendo vice-campeão, porque não tinha como ganhar daquele Santos do Neymar e do Ganso, era muito forte, mas a gente consegue depois embalar no Brasileiro e ser campeão brasileiro. E como que era com o Ronaldo? Cara, assim, ficou uma sensação de que dava para ele jogar mais, que ele ficou muito triste com a pressão da torcida em cima dele. Como que era no dia a dia, cara? Porque eu imagino que antes você só tivesse visto o Ronaldo na televisão, né? Torcido por ele na Copa do Mundo. Como que foi ali essa amizade, essa passagem com ele? Cara, o Ronaldo, quando você chega perto dele, só a presença dele te inibe, né? Então, assim, eu falo que tiveram dois jogadores que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei muito constrangido, que foi o Ronaldo no Corinthians e o Totti na Roma. Só que o Ronaldo, ele era muito gente boa, cara. Ele, assim, não que o Totti não fosse, mas o Ronaldo, ele era gente da gente mesmo, né? Chegava pra treinar de moletom, então, assim, era aquele cara que tava sempre ali, disponível. E, cara, eu acho que foi uma pressão tão grande naquele momento que talvez ele até pensou e foi o que aconteceu. Ele se aposentando tirou a pressão do grupo, a gente teve até tranquilidade para trabalhar, porque, vamos dizer assim, a culpa acabou indo toda para ele, né? Que não era merecido aquilo, mas acabou ele levando toda a culpa, assim, tirando um pouquinho o peso do elenco. Mas é um cara que eu tenho um prazer, um carinho muito grande de ter trabalhado com ele, de ter conhecido ele e de conhecê-lo. Castan, mas se a gente pegar, né, 2011 teve essa questão do Tolima, o Tite continua, mas durante o Brasileiro que o Corinthians ganha, não foi fácil. Teve aquele momento contra o São Paulo que quase o Tite cai também, ou seja, ele teve uma desconfiança gigantesca até ganhar o título, né? Exatamente. Ponto corrido, são 38 rodadas. Vai ter um momento na temporada que você vai ter uma oscilação, e essa oscilação que a gente teve ali, se não me engano, foram 4, 5 jogos sem vitórias, e o Vasco, que estava brigando com a gente, acho que até assume a liderança naquele momento. Então foi um momento muito conturbado, mas uma coisa ali que a gente estava num elenco muito fechado,
que é uma coisa para mim que é clara de sucesso. Você ter dentro de um grupo, você saber quem que manda, quem que é o líder e quem que é o cara. E ali naquele Corinthians, nós tínhamos um presidente que era o André Sanches, que você sabia, e assim, eu tô falando dele porque é o que eu vivi. Depois, o que aconteceu depois eu não sei. Mas enfim, naquele momento, ele era o cara que segurava. Ele é o cara que segurava. Então a gente sabia que tinha um cara ali que comandava e a gente sabia que o Tite não ia cair. Porque tinha um cara que estava vendo que o problema não era o Tite. Tanto que naquele momento acontece um monte de confusão, o jogador vai para reserva, outros saem, mas o Tite continua, a gente consegue depois voltar às vitórias e bater campeão no final do ano. Ganho brasileiro é aquele Corinthians do Chicão, aquele Corinthians já do Sheik, e aí vamos para 2012 para encerrar esse bloco. Aquela Libertadores mágica, Castan, invicto. Corinthians nunca tinha vencido, era zoeira dos rivais, Corinthians não tem Libertadores. E aí vem a Libertadores dessa forma mágica, final contra o Boca, enfim, tudo perfeito. Como que foi aquilo? Como você mesmo falou, foi tudo perfeito. Eu te falo, quando eu cheguei no Corinthians em 2010, quando se falava em Libertadores, parece que todo mundo se escondia, sabe? Era uma coisa que aterrorizava mesmo o clube. E depois, quando a gente começa a nossa campanha, que a gente vai ganhando confiança, e cara, até me arrepia, porque quando a gente bate campeão naquele jogo do Boca Juniors lá no Pacaembu, era algo inacreditável. E a gente bateu recordes e recordes, porque a defesa menos da história da Libertadores, tomamos 4 gols em 12 jogos, então assim, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente, assim, não posso falar que nem sonhou, tudo aquilo que a gente poderia imaginar, a gente aconteceu e melhor ainda. A gente foi campeão, estamos na história do clube. Até hoje é o único título ainda do Corinthians. Então realmente, passam-se os anos e cada vez mais essa conquista fica mais importante. Sem dúvida. Castan, eu vou pedir mais uma licença para o último intervalo comercial do programa. Na volta, eu quero saber sobre a passagem dele pela Itália, pela Roma e o problema de saúde que o Castan teve, um problema gravíssimo que daqui a pouco ele vai detalhar como foi a experiência lá na Europa. Não saia daí, a gente já volta. Olha só, agora eu tenho um recado, eu tenho uma dica muito legal da Share. É o seguinte, na vida a gente joga todo dia, certo? Trabalha, luta, faz conta, corre atrás. E quando o assunto é dinheiro, ninguém quer dor de cabeça, não dá para ter dor de cabeça com dinheiro. Aqui na Share, nós falamos a sua língua. Show de bola, com atendimento próximo, soluções simples e compromisso com você. Um lugar onde o seu dinheiro rende muito mais. Na Share Investimentos, você encontra serviços e soluções financeiras que se adequam às suas necessidades do dia a dia, valorizando seu esforço e suas conquistas. Share, compartilhando com você o dia a dia e o futuro. Unief Academia, tradição em Jundiaí. Rua Maestro Farina, 441, na Vila Progresso. Unief, a sua academia. Fair Play Festas Jundiaí. Venha fazer a sua festa conosco. Fair Play Diversões no Maxi Shopping. Entre em contato. Agende a sua festa. Sua festa será inesquecível. WhatsApp, código 11 95835 7380. E nas redes sociais, @Fairplayfestas Jundiaí. Venha conhecer o Ibis Jundiaí, ao lado do shopping. Quartos confortáveis. Restaurante utilizado para o café da manhã diário. Almoço para eventos. Venha fazer o seu evento social e corporativo no Hotel Ibis Jundiaí. Avenida 9 de Julho, 2921, Anhangabaú. Ibis Jundiaí Shopping. Doutora Tânia Mara, Estética Avançada. Especialista em harmonização facial com efeito natural. Priscila Fernandes, esteticista. Quick Massagem para empresas e eventos. Entre em contato agora mesmo pelos números de WhatsApp que aparecem aqui no vídeo. Doutora Tânia Mara e Priscila Fernandes. Você sabia que a sua saúde bucal pode interferir tanto no seu desempenho físico como até na sua saúde mental? Problemas de respiração, sono e até a sua postura podem começar na boca.
No Espaço Tamac, a odontologia é completa. Usamos tecnologia, ciência e prevenção para cuidar da sua saúde de dentro para fora. Porque quando o seu corpo e mente estão em equilíbrio, você vive com muito mais energia e qualidade de vida. Espaço Tamac, odontologia inteligente para quem busca alta performance. Todo mundo trabalha duro para conquistar uma vida melhor. E é por isso que o seu dinheiro precisa estar num lugar simples, seguro e que te respeite. Aqui no Share, você encontra soluções financeiras claras, atendimento próximo e pessoas que realmente se importam com você. Aqui, você é atendido de verdade e sem complicação. Share, um lugar feito para cuidar do seu dinheiro e do seu futuro. Treine seu cérebro com o Memo Tools Online. Conheça nossa plataforma que permite trabalhar foco e atenção, indicada para adultos e principalmente idosos. Você sabia que manter a atividade cerebral ativa é importante para evitar doenças degenerativas? Nosso método também fortalece a memória e a concentração, o que ajuda muito nas atividades diárias. Pratique todos os dias, a qualquer momento e em qualquer lugar. Acesse o Memo Tools Online e comece hoje mesmo. Seu cérebro agradece. Na Maso, acreditamos que o ambiente é uma extensão da sua personalidade, por isso focamos em projetos personalizados. Oferecemos a excelência em móveis planejados, onde design exclusivo e funcionalidade se unem para otimizar cada centímetro do seu ambiente. Complemente essa visão com a nobreza e a durabilidade de nossos produtos em marmoraria, adicionando um toque de sofisticação e beleza. E para total conveniência, integramos a tecnologia e a modernidade dos eletros Invita, garantindo praticidade e inovação no seu dia a dia. Maso Ambientes, seu projeto completo da concepção à materialização em um único lugar. Visite-nos e transforme seu sonho em realidade. Escolher bem faz toda a diferença. No IP Amarelo, a sua refeição é leve, saudável e cheia de sabor, sem frituras. Comidas preparadas com cuidado, grãos selecionados, opções equilibradas e um self-service pensado para quem busca bem-estar. Sucos naturais e detox, para renovar o seu corpo e a sua energia. Um espaço que convida a desacelerar. Restaurante IP Amarelo, um refúgio de bem-estar.